bunda! Estamos começando mais um Papo Livre. Hoje a gente vai falar sobre a influência que a religião tem sobre o Estado e se isso daí, até que ponto isso é bom ou isso é ruim, né? Eu sou o Ronaldo Estevam, sou artista multimídia e hoje, para falar dessa questão de religião, ninguém melhor do que Moisés, né? Só que esse Moisés que está aqui não é o Moisés, autor do Pentateuco, é o Moisés Pantolfi, né? Isso. Muito bem, Moisés. Moisés também é músico, né? Também formado pela USP, um grande colega meu, e somos amigos, né? Além de colegas de música, né, Moisés? E, enfim, e há algum tempo que a gente vem conversando via Facebook sobre essa situação e achando legal fazer aí um programa sobre isso, né? Moisés, eu vou te perguntar então primeiramente o seguinte: você se intitula uma pessoa religiosa ou não? Qual é o teu pensamento em relação a isso? Você, Moisés. Eu já fui, Ronaldo, só que ao longo do tempo eu fui perdendo assim a fé ou por questionar os elementos que estão na Bíblia, eu fui perdendo assim a... Você seguiu uma religião antes? Que religião era? Não, eu nunca fui de seguir igreja, sempre fui com minha prima na igreja, mas nunca não frequentava, ia, sei lá, uma vez a cada ano. Sim, sim. Não era, mas acreditava em Deus, né? Sim. E aí eu perdi essa crença, assim, depois de ter confrontado algumas histórias da própria Bíblia e ler outros autores e pensar sobre várias questões, né? Aí eu acabei perdendo. Assim. E hoje você se considera ateu? Ateu. Sim. Você se considera ateu. Mas você ainda tem alguma crença no espírito, na vida após a morte ou não? Não. Nenhuma? Para você, assim, quando você morrer, você já era. Acabou. Por isso tem que aproveitar agora. Tem que aproveitar mesmo agora. Tá bom. Bom, eu vou, já que o tema é esse, né, eu vou falar um pouco da minha parte também, né? Eu me considero uma pessoa religiosa, católico de nascimento e espírita por opção, né? Eu sou espírita kardecista e inclusive me tornei espírita, já que você falou disso, eu vou falar disso aqui também, eu acho legal, né? Numa crise de fé também, né? Eu tive uma crise de fé, assim, que eu falei, eu preciso de uma resposta racional, né? Para esse questionamento do que nós somos, para onde vamos, né? Tal. E um dia, sem querer, caiu na minha mão, sem querer mesmo, caiu na minha mão o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, e eu comecei a ler, e a forma como ele escreve, que é uma forma mais científica, é um pensamento científico, né, que é escrito, eu comecei a ver ali uma série de respostas para as dúvidas que eu tinha e me encontrei no Espiritismo, né. Muito bem. Então, o assunto vai ser legal, vou fazer um pequeno intervalo agora para a gente entrar na questão que é a questão central do nosso papo hoje, né? A religião e o Estado. Até daqui a pouco. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. Hoje eu estou aqui com o Moisés Pantolfi, falando da questão da relação da religião com o Estado. Muito bem, Moisés, a gente entende que o Estado brasileiro é um Estado laico, né? Deveria ser. Deveria ser, né? Contudo, a gente tem uma crescente, né? Cada vez está maior a chamada bancada evangélica no Congresso. O que você acha disso? Você acha isso daí perigoso? Não? Eu acho terrível, mas eu acho que a sociedade está passando por um período de transição e ainda certas formas de pensamento ainda resistem a essa transição, né?
a gente percebe que, apesar de haver muitas pessoas preconceituosas, as leis estão surgindo para proteger as pessoas que são vítimas desses preconceitos. Então, cada vez mais a gente avança um passo. E o perigo de ter uma bancada... É retroceder. Eu acho que sim, então, porque as decisões vão ser tomadas, sim, quer queira, quer não, em cima do que está escrito na Bíblia, né? Então, então eu acredito que esse é o problema, né? O problema que a gente encontra é justamente essa bancada religiosa querer impor, através de lei, né, o que a religião deles prega como correto, né? E o Estado ele tem que ser neutro, né? Ele tem que ter uma atitude, não pender para essa ou para aquela religião, porque senão a gente vai virar o Talibã aqui, né? Ou seja, vai se transformar numa teocracia. O Talibã, para quem não sabe, governa através das leis do Alcorão, né? Que foi escrito lá por Maomé, na Idade Média. Ou seja, são coisas que não têm mais o menor cabimento na sociedade atual que a gente vive, né? Com a evolução que a ciência teve também, né? E que a nossa consciência teve. Então acho que tem que ficar bem claro que as leis do Moisés, né, no tempo do Antigo Egito, né, já não cabem, muitas delas já não cabem mais, né, nas nossas leis atuais, né? Então esse é um problema que a gente tem que estar atento, né, Moisés? O que você acha? A gente percebe, igual essa PL 122, né, que foi tirada de pauta agora. E o que ela trata? Ela trata da criminalização da injúria contra o homossexual, né? Tá. E aí a bancada evangélica, ela argumenta dizendo que isso vai contra a liberdade de expressão da própria religião. Quer dizer, que o cara pode condenar o homossexualismo porque ele tem o direito disso, é isso? Ele tem o direito porque está escrito ali, né? Está escrito no livro. O livro são as revelações do Deus. Então, eles acreditam, então eles querem ter direito de falar. Mas isso é um absurdo, porque assim, na verdade, se a gente for analisar o cristianismo em si, o cristianismo de forma alguma discrimina ninguém, porque muito pelo contrário, né? A principal lei do cristianismo é que você ame ao próximo como a si mesmo, né? Então, como você vai ter o direito de ofender ou discriminar uma pessoa por ser homossexual? Mas até isso é um pouco complicado, porque como é que você quer que eu ame a Suzane von Richthofen como a mim mesmo? Não tem como. É engraçado, mas... Entendi. Porque aí entra a questão do perdão também, né? Porque o cristianismo coloca um pouco isso, né? Se você se bater numa face e oferecer a outra, né? E tal. Mas aí também acho que é uma questão um pouco de um desenvolvimento que a gente ainda não tem, talvez, né? Talvez. Né? Muito bem. Então legal. A gente vai fazer mais um intervalinho e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Papo Livre. Estou aqui hoje com Moisés Pantolfi. Moisés, vamos falar aí dessa figura, digamos assim, até folclórica do Marco Feliciano, né? E toda a polêmica que foi gerada em torno aí da cura gay, né, meu? E esses absurdos todos aí que ele quis impor. O que você me fala a respeito do Marco Feliciano? É difícil, né? É bem complicado a gente ver uma figura como ele num lugar que deveria estar uma pessoa que defendesse realmente as minorias, né? Então... Era a Comissão dos Direitos Humanos, né? A Comissão dos Direitos Humanos Como pode ser tão absurdo, incoerente, né? Uma coisa dessa. Eu fico abismado assim, com as decisões que são tomadas por ele agora na Comissão dos Direitos Humanos e também fora, com as opiniões dele
fora, o que você vê que essa pessoa ela não tem equilíbrio emocional para estar num cargo desse tipo. Assim, O que rola fora? Assim, o que você viu fora? Essa coisa de os negros foram condenados por Noé e... Sério? Sabe? Essas coisas que ele De onde postou ele tira essas coisas? Eu não sei. Eu não sei. Eu não li tão a fundo a Bíblia para saber dessas coisas. Ou os próprios vídeos dele pegando o cartão de fiel, falando sobre John Lennon, né? Que levou os tiros lá e ele queria tá lá para falar que esse tiro foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Como se fosse um castigo de Deus. E esse é um grande perigo. Porque as pessoas acharem que elas podem ser justiceiras assim de Deus. Elas acabam sendo embasadas por algumas coisas que estão na Bíblia e achar que ela tem o direito de poder fazer justiça para Deus. Que é o que acontece ali no Oriente Médio, aquela guerra infinita, né, claro, entre judeus e palestinos, e cada um colocando a sua religião como a correta, né? É um embasamento divino. Ou católicos e protestantes lá na Irlanda, né, que também é uma guerra que não termina. Isso é muito perigoso, né? Sim, é muito perigoso. Que motivo maior você quer do que um embasamento divino, né? Sim. Ele está te dando ali. Então eu acho assim muito perigoso, assim. Mas é uma coisa tão incoerente, porque assim eu me pego muito porque Cristo chegou e falou assim, olha, o que Moisés escreveu já era, o que vai, né? E Cristo sempre foi um pacificador, sempre falou da paz e tudo mais. E quanta gente pessoas já mataram em nome de Cristo, né, cara? É um absurdo isso. Muito, né? Assim, durante toda a história, assim. De todos os então, mas a tal da cura gay acabou que não rolou, né? Ou não? Ou isso está ainda... Tinham proibido, né? Eu não tenho essa informação correta. Eu acredito que sim, né, cara? Não, inclusive assim, a gente... Uma questão que eu acho que é importante a gente falar aqui, é que eu acho que a questão também da discriminação do homossexual, a gente está pegando pela questão da religião aqui. Sim. Mas ela é uma discriminação social também, né? Sim, sim. Pelos padrões de educação machista que a gente tem. Tudo mais. Tanto que hoje eu vim aqui com a roupa do Robin, né? Hoje o herói é o herói considerado homossexual, né, o Robin? Entendeu? Agora, não sei porquê, não sei se é porque ele anda com bar, até hoje eu não entendi direito por que o Robin é considerado homossexual. Ou seja, ele é discriminado também, cara. Você não vê os caras com mulher, né? Mas... Não sei qual é o problema, cara. Bom, enfim. Acho que eles são solitários só. Então, a questão até de eu estar usando hoje a camisa do Robin aqui, justamente, eu acho que a gente tem que ser contra a questão do preconceito em qualquer situação, gente. Porque, assim, a opção sexual de cada um cabe à pessoa e a mais ninguém, né? Ninguém tem que ficar interferindo nisso, ninguém tem que ficar dando seu palpite a respeito disso, muito menos o Estado, né? Sim. Muito menos. Eu acho que o Estado tem que defender, né? Tem que defender a liberdade. Igual mesmo eu acho que a discriminação racial também, ainda bem que a gente teve esse avanço, né? Uhum. Hoje se fala muito dessa politicamente correto, mas eu acho muito legal que seja politicamente correto e as pessoas têm que realmente sempre se policiar o que elas estão falando, se não está ofendendo alguém, certo? Uhum. Então, nesse sentido, eu sou muito mais a favor desse politicamente correto, que você está sempre ali se vigiando para não se desrespeitar ninguém. Se você tem aquelas opiniões preconceituosas, guarde para você. Guarde para você, dentro da elas sua não tenham, casa. Claro. Não criem frutos na sociedade. Assim, na sociedade. Exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para continuar o assunto. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. E justamente assim, Moisés,
uma questão, como a gente estava falando anteriormente, o problema não é só a religião condenar o homossexualismo e é a sociedade em si, né? Ou seja, a própria educação, né? Por exemplo, eu sempre fui um cara assim, nós, né, que somos músicos, né, artistas e tal, eu sempre fui um cara que tive um cabelo diferente, uma forma diferente de se vestir, de agir, e a gente acaba também sofrendo um preconceito, assim, né? O cara acha que por você ser diferente, você é homossexual, não é? Bom, eu sou hétero, eu sei que você também é, mas né, é como você disse, né, até anteriormente, nós não precisamos ser homossexuais para estar defendendo. Sim, né? eu não preciso ser negro ou ser mulher para ou ser homossexual para defender que as pessoas têm que viver sua vida em paz, né? Se elas pagam impostos, elas trabalham tanto, né? Por que não pode viver? Se viver escondido, viver... Exatamente. Né? Então, assim, existe um preconceito realmente social até em relação a isso, né? Acredito que nós, depois desse programa, até vamos ser um pouco vítimas desse preconceito, porque a gente está aqui, a gente está defendendo uma minoria. Não vamos nem chamar, eu não gosto desse termo minoria, né? Nós estamos defendendo pessoas, né? Nós estamos defendendo as pessoas de terem o direito de serem quem elas quiserem ser e de agirem da forma como que elas agem, desde que isso não seja nenhum crime, não afete né, a liberdade de ninguém. Do outro, né? Do outro, né? Sim. Eu acho que isso é o mais importante, né? E como você vê essa questão da nossa cultura em relação a esses preconceitos todos? Então, eu tenho ainda sobre isso, assim, eu tenho uma opinião que é social, mas se você pensar que quase 90% da população é cristã, eu não consigo pensar em outra justificativa de discriminação ao homossexual que não a que está na Bíblia. Atrelada à religião, sim, você acha? Eu não consigo imaginar outra. Qual outra justificativa que teria para... Mas você acha que o próprio pensamento machista vem disso? Então, sim, com certeza. Eu acho que a Bíblia foi escrita por um grupo ali de homens que queriam o controle de tudo. Mas e o Evangelho de Madalena? Né? Eu não conheço. Você não conhece? Então não vamos entrar nessa polêmica. Até mesmo porque é um evangelho considerado pela igreja como apócrifo. Né? Ele não foi aceito pelo machismo da igreja. Que coisa, né? Então você não está errado no que você está falando. Né? Sim, né? Se você pega muito dos trechos, você vai perceber esse controle, né? A mulher sempre vai ser uma ajudante, ela foi feita da costela, sim. Ela tem que aprender calada, e tem tantos trechos que vai falar disso, dela ser apedrejada por... Sim. Então tem infinitas citações de quanto a mulher é subjugada, o escravo também, né? Defende a escravidão também em certos trechos. Agora, é como você disse, né? A Bíblia foi escrita por homens, né? Sim. E aí entra nessa questão, entra nessa questão que justamente a gente tem que fazer uma diferenciação, que a religião é uma coisa, né? A espiritualidade, eu sou uma pessoa assim eu encaro a coisa muito dessa forma, né? Eu me entendo como um espiritualista, né? Sim. Então eu procuro, obviamente, seguir o cristianismo em sua essência e não pela forma como a religião coloca, né? Sim. Então eu tenho essa liberdade de ter a minha livre forma de pensar, né? Justamente por isso, porque a religião, como ela sempre esteve muito atrelada ao poder, né, e ao controle, e quem escreve aquilo quer manter o seu status quo inabalável e tudo mais, então por isso que a gente vê vários absurdos, né, colocados, inclusive essa própria questão que eu acabei de dizer, né, os evangelhos, que são os 4, que são os canônicos, que foram
no concílio, né, medieval adotados pela igreja, ou seja, pela religião, né, não pelo cristianismo, não pelo, né, o que veio de Jesus até então, né, então foram deixados de lado vários evangelhos, entre eles o de Maria Madalena, por ser uma mulher que inclusive, né, isso que eu estou falando é considerado heresia, né? Mas, inclusive, Madalena, ao que tudo indicava, era a esposa de Jesus Cristo, né? Ou seja, Entendi. então, e ela era uma apóstola, né? Ela estava entre os apóstolos e provavelmente havia outras mulheres também no grupo, né? Então essa colocação de todos eles serem homens e solteiros e tudo mais, não é bem assim, né? Eu não tenho conhecimento. Você não tem conhecimento para falar do caso. Não, mas por isso que eu estou aqui. Sim. Eu estou aqui para falar, mostrar o outro lado da moeda. Ok? Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua. Ok, estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. Moisés, o que você acha dessa questão também polêmica que rolou aí a respeito da palavra Deus seja louvado na nota, no dinheiro, né? Sim, então, o procurador da República, ele entrou com um processo para retirar, né? Porque fere o Estado laico, né? Sim. E as pessoas acham que isso faz parte de um tipo de tradição, que é um país cristão, né? E que isso está há muito tempo, mas não está. Isso foi Sarney que colocou em 86. Não existe não é uma grande tradição. Se você eu acho também que até é uma coisa que tem muito a ver. Arbitrária, né? Dinheiro com Deus. Né? Eu acho que tem muito a ver, né? Se você olhar, tem muito a ver. Tem a ver com essa questão da religião em si, né? Como você estava falando aí, né? Da religião como forma de enriquecimento. Mas se for pensar no ângulo, realmente não faz sentido e é uma decisão muito arbitrária, assim. E segundo a explicação desse procurador da República, que ele esteve na reunião dos ateus que eu fui, ele falou que na primeira leva do real não saiu com Deus seja louvado, mas quando o Fernando Henrique foi se candidatar, ele buscou o apoio da Igreja Católica. E parece que essa foi uma moeda de troca. Uma moeda de troca. Sim. Resgatar essa... Mas a Igreja concorda com isso, é a favor disso? Eu não tenho. Você não tem esse dado. E essa questão também aí do crucifixo em locais públicos? Então, ele também esse procurador da República, apesar dele ser católico, ele entende que o Estado ele tem que ser laico mesmo, né? Para a gente não ferir a religião do outro, a pessoas não se sentir à vontade num lugar porque tem uma coisa imposta ali, entendeu? Então não tem que ser neutro, né? Um lugar público tem que ser. Existem outras religiões, como o budismo e tudo mais. Claro. Por que tem um crucifixo? Pois é. E não tem um símbolo, de repente, de uma outra religião? Né? Até a explicação de um juiz que não deu achou que não deveria ser tirado os crucifixos, dizendo que não era um símbolo religioso, mas um símbolo de uma pessoa que foi crucificada injustamente. Mas não faz sentido se você pensar num hospital, assim. Ninguém está sendo crucificado, ninguém está sendo condenado injustamente no hospital. Então, esse símbolo, ele não tem... esse símbolo religioso, ele não tem fundamento num Estado laico, né? Num Estado que não tem religião, certo? Sim, mas você acha que mesmo que num hospital, por exemplo, mantido pela igreja, não deveria ter? Ou... Aí eu já não saberia dar. Eu acho que sim, né? Se é da igreja. Se é da igreja, né? Sim. Acho que tudo bem. Talvez. Mas é como você colocou mesmo. Você pode ver que o próprio autor do projeto, ele tem uma religião, né? Ele só está buscando ser... Sim, coerente, coerência, né? Coerência com que
com que a gente vive, né? Com que foi Agora, estabelecido. a gente observa também, né, Moisés, o outro lado da moeda, né? Por exemplo, a China, quando invade o Tibete e acaba com a religião ali, né? O Dalai Lama é expulso. A gente tem também a União Soviética que criminalizou a prática religiosa durante o período comunista, né? Então isso daí também é uma intervenção do Estado, né, à liberdade das pessoas, né? Eu acho péssimo. Então isso daí também é errado, né? Com certeza. Até para as pessoas não pensarem aqui que a gente tá, não, esses caras são comunistas, velho, vamos botar fogo neles. Para as pessoas entenderem assim que a gente não está defendendo aqui um lado ou outro, né? A gente está, na verdade, procurando colocar que o Estado ele tem que ser neutro. Sim. E ele tem que, na verdade, defender o direito das pessoas, de todas as pessoas de forma igualitária, né? Você porque não pode... a democracia não é só o direito da maioria, né? É direito da maioria com respeito às minorias, né? Então não dá para empurrar coisas goela abaixo só porque a maioria acha, né? Isso não é justificativo, né? Agora, uma questão que me surgiu agora, assim, não sei o que você pensa a respeito disso. Por exemplo, o Papa veio ao Brasil e estava lá, presidente Dilma. Eu não sei se Dilma é católica. Eu acho que ela não se manifesta ateia com medo de não ganhar a eleição, mas ela evita esse assunto. Mas eu acho estranho isso, né? Porque o político, às vezes, ele também se beneficia, né, muito dessa questão, né? Ou seja, Dilma como presidente de um país católico, se ela não vai lá ver o Papa, né, meu? Quantos votos ela não perde por conta disso? Muitos, né? Eu acho um absurdo, assim, o comentário que eu tenho que fazer, que eu quero fazer, é curto e nem é sobre isso, mas se gastar 18 milhões uma visita de um... Sim, eu acho assim, é um absurdo, né? Um disparate, assim, é um absurdo humano você gastar 18 milhões. Exatamente. Não, mas aqui é uma coisa que no Brasil tudo meio que se confunde, né? A Copa do Mundo, em princípio, era para ter sido feito tudo com dinheiro dos próprios clubes, disseram que não ia entrar dinheiro público, né? E já entrou, assim, mais de 50% de tudo é dinheiro público. E pessoas sendo desalojadas de onde elas moram para a construção de estádio, né? Exatamente. Então... Não, e a Copa do Mundo vai ser um outro tema que a gente vai esperar chegar mais perto para poder vir aqui falar. Sim. Né? Porque essa questão que você falou mesmo, assim, você tem uma visita do Papa, ou seja lá quem for, não tem que ter dinheiro público nisso, né? Bom, mesmo as marchas para Jesus, né? Eu acho que já é um absurdo a igreja não é cobrado imposto de igreja e com a fiscalização que você tem sobre isso, você vê tantos esses religiosos, igual Valdemiro, Edir Macedo, esses caras são milionários, eles compram grandes terrenos, assim. São donos de emissora de TV. Eles vendem tijolinhos abençoados, cobram um trízimo, assim, é um absurdo que não tem uma fiscalização sobre isso. Eles foram expulsos não sei de que país da África, porque estava explorando muito a pobreza do povo. Foi expulso pelo governo, entendeu? Exatamente. E eu acho que as pessoas têm o direito de acreditar no que elas quiserem, mas tem que haver um controle do Estado para não haver essa exploração das pessoas com menos instrução. Porque você se utiliza da fé. Da fé para... Né? É como você fala assim, você está utilizando o nome de Deus para justificar aquela atitude. Isso daí é muito grave. Né? Isso é muito grave, principalmente com as pessoas que são menos instruídas. As pessoas mais simples são as pessoas que mais são prejudicadas com isso. Mais apegadas a Deus, né? Eu acho que quanto mais dificuldade você tem, mais você tem que se pegar alguma coisa, né? Pra você não perder totalmente, assim, sei lá, motivo, né? Muito bem. Agora, no próximo bloco a gente vai finalizar, então até daqui a pouquinho.
Ok, então estamos de volta com o último bloco do nosso Papo Livre, hoje falando da questão da religião e essa interferência que a religião tem no Estado e nos governos de um modo geral, né? Então estamos partindo agora para as nossas considerações finais, né? Então, vamos lá, Moisés. O que você quer dizer que faltou dizer? Eu acho que tem... Não sei, teve até esse episódio com o Datena, que ele comentando um crime que foi cometido, né? Não sei que crime que foi, um assassinato, alguma coisa do tipo. E ele começou falando que esse crime só poderia ter sido cometido por uma pessoa que não tem Deus no coração, né? Até aí, para você relacionar com ateu, é você que relaciona, mas então ele entrou no mérito da questão, né? Ele começou a falar que ele começou a construir a fala dele em cima disso e colocou pessoas para liga se você é ateu, liga se você é cristão. E aí, para surpresa dele, muitos ateus ligaram, deu 500, 600 e os outros deu, não sei, 1000. Os cristãos deram, não ficou tão desequilibrado. Não ficou tão desequilibrado. Ele falou, ateu não precisa me assistir não, quero que ateu se lasque, porque ateu não tem limite, né? Se você não acredita em Deus, você não tem limite. Porque isso não tem nada a ver, né? Eu acho um absurdo, né? Porque então o limite do cristão é ter medo de Deus. Mas por que 95% dos presos são cristãos? Entende? Eu acho que isso não é argumento. Não é argumento de forma alguma. De forma alguma. Então, eu acho que as questões elas têm que ser melhor analisadas assim. E outras coisas, eu acho que a gente fala meio por cima, assim, né? Como está no final, mas o Estado se deixar interferir pela religião é muito... Eu acho que atrapalha muito a vida de muita gente, assim, se você pensar na questão da camisinha, né? Na questão do aborto, da discussão das crianças que nascem anencéfalas, né? Ou mesmo das mulheres que foram estupradas e não querem ter o filho. Eu acho que elas têm o direito de decidir sobre o corpo delas. Então, aí a gente tem essa questão, justamente como você até falou, da questão da camisinha, do aborto. A igreja, a religião, né, eu vou falar da igreja de um modo geral, né, ela tem o seu motivo para ser contra, né? Ou seja, falando da camisinha, que é o mais simples, para a igreja aceitar o sexo com camisinha, ela precisa primeiro aceitar o sexo como forma de prazer. Para a igreja, o sexo é para reprodução. Então, se é para reprodução, por que usar a camisinha? Né? Agora, então a igreja está coerente com o seu pensamento, né? Agora, a gente não entende por que o Estado, por que de repente um político, né, na hora de votar uma questão, ele vai contra, né, de repente uma questão como essa. Obviamente por medo de perder votos das pessoas religiosas. Sim, que né? são a maioria. Que são a grande maioria. O Brasil é o segundo país mais religioso do mundo, então Exato. Aqui pesa muito. Se você... Não sei onde foi feita a pesquisa, eu acho que eu estava assistindo um documentário de uma conversa entre o Dawkins e o Krauss, e eles falam que numa pesquisa o ateu é considerado assim... com desconfiança pela sociedade, o mesmo que um estuprador, cara, é um absurdo, assim. Sabe, assim, não tem nexo, assim, o que é esse preconceito, né? Sim, sim. E mesmo as pesquisas científicas, né? Se você pensar a pesquisa com célula-tronco, sempre essas questões de avanço, sempre tem uma questão que barra na religião, né? Sempre barra de alguma forma. E não deveria, né? Porque na verdade é como eu falei, né? O Estado é laico e o Estado tem que tomar uma decisão que seja boa para as pessoas. E eu penso assim, eu acho que assim, todo mundo tem o direito de ter a sua religião e seguir de acordo com o que a religião dela manda. Isso é pessoal de cada um, né?
Agora, uma pesquisa com célula-tronco, tal, isso daí é uma outra questão. Eu acho que é uma questão mais científica, né? Sim. Aí você vai entrar numa outra discussão, que está, porque a ética, porque não sei o que. Deus, né? Não sei, eu acho que a partir do momento que, se não é crime, né? Se não está matando alguém, eu acho que tudo bem, né? Sim. Eu acho que essa que é a questão. Então eu acho que agora cada pessoa tem o seu direito. Se de repente é a questão do aborto mesmo, a pessoa é violentada e não quer abortar porque a religião dela não permite e ela segue isso, é o direito dela. É o direito dela. Agora, se ela quer Ninguém vai obrigar a abortar. Agora, se ela quer Agora, abortar, se ela quer, ela não tem onde ela fazer, então ela é vítima 2 vezes, bicho. exatamente. Incrível isso. Então é complicado. Assim, até hoje é muito idade das trevas, assim. Mas assim, então, encerrando, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, sim. Tá ok? Ok. Então só encerrando, colocando essa última frase de Moisés, certo? Que veio 4.000 anos depois para dizer a verdade para o povo. Colocando essa questão, nós estamos aí no século XXI e acredito que não há espaço para certos pensamentos retrógrados, para certos pensamentos atrasados. A gente não está pregando aqui a libertinagem, a putaria, o caos, né? Não é nada disso, gente. Tá? A gente tá buscando o quê? O bom senso, né? Nós somos seres racionais, então vamos analisar as coisas, pensar e agir de uma maneira racional e equilibrada em relação às coisas. E vamos ter bom senso. Eu acho que todo dia, todo programa que eu venho aqui, eu falo, gente, vamos pensar do ponto de vista do bom senso, né? E vamos deixar de lado preconceitos bobos e coisas que já não cabem mais na nossa sociedade e no mundo que a gente vive hoje, não é, mano? Não tem mais sentido, né? Não tem mais nenhum sentido, né? Acho que não. Então é isso daí, gente. Então, um abraço mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês e vamos embora para a próxima, né? Yeah. Você tem alma pra desafiar. Sua essência é o único meio de transformar. Tudo que vai mal tem a ver com suas atitudes mínimas. É seu poder total. Quer mudar o mundo? Então mexa a bunda.